Eu entendo, meu caro amigo, senador Pimentel, que nós devemos sim dedicar nossas energias a várias coisas ao mesmo tempo. Eu não acho que uma pessoa, nós não podemos fazer como se dizia que o ex-presidente Ford era incapaz de fazer, mascar chiclete e caminhar ao mesmo tempo. É perfeitamente possível, sim, cuidarmos de emenda constitucional e cuidarmos também de legislação ordinária. Mesmo porque esse processo, se for aprovada a emenda constitucional 33, ele não se esgota no plano constitucional. Se observaram, e todos observaram, uma série de questões serão remetidas a uma lei complementar. A elaboração legislativa não termina na aprovação da proposta de emenda à Constituição. Haverá depois uma lei complementar para descrever, regrar os mecanismos, as modalidades da aplicação das regras contidas na PEC. Eu não pude participar o tempo todo da audiência pública, meu caro presidente, até disse ao senhor, porque tinha um compromisso no plenário. Precisei tomar a palavra no plenário pela liderança do PSDB. Mas tenho aqui anotações que minha assessoria me trouxe sobre as intervenções que eu perdi e algumas eu assisti aqui. Começo pelo doutor Luiz Flávio Gomes, para dizer a ele que eu não acho que devemos parar tudo enquanto não tivermos tablet distribuído para todas as crianças nas escolas. Acho que é possível fazer algumas coisas, inclusive a reforma do Código Penal, porque Vossa Excelência fez parte da comissão. Embora diga que não devemos perder tempo com a reforma do Código Penal, Vossa Excelência fez parte da comissão, né? Participou ativamente da comissão. Então, eu creio que é possível fazer, sim, inclusão social, é possível modificar o ECA, aperfeiçoar o ECA. Aliás, eu tenho uma emenda, uma lei de mudança no ECA. Aprovada na semana passada. Que foi aprovada esta semana. Relatada pela minha querida amiga senadora Lícia da Mata, que prevê a hipótese em que o adolescente não tem a menor condição de compreender a medida socioeducativa que lhe é aplicada, né? E aí prevê os tratamentos, o encaminhamento ao sistema de saúde, etc. Enfim, eu acho que é possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós estamos fazendo a reforma do Código Penal, por que não tratar desse tema? É um tema de atualidade. Não que a minha proposta, meu caro Pimentel, tenha sido debatida por mim na minha campanha eleitoral. Se fosse assim, cada um de nós não poderia apresentar nada no nosso mandato legislativo se não tivesse sido esse tema objeto da campanha eleitoral. Não é? Será que a presidente Dilma teria sido eleita se tivesse, por exemplo, defendido as teses da privatização, que ela demonizou durante sua campanha e depois abraçou, agora em estado de necessidade? Uma vez que os investimentos não deslancham, partiu-se para as privatizações. E eu espero que dêem certo, né? Então, não foi objeto da campanha eleitoral e nem é objeto do clamor público imediato, como muitos afirmam, para talvez desqualificar qualquer proposta de mudança, né? Eu penso que várias questões foram levantadas aqui sobre o contexto social em que o crime é cometido. Eu assisti os dois defensores públicos enfatizarem muito esse tema e também o doutor Luiz Flávio Gomes. Eu não desconheço, mas são considerações de ordem sociológica, de ordem criminológica, que valem para todos, não apenas para os adolescentes, especialmente para os adolescentes nessa faixa de idade. O negro, o pobre, aquele que foi excluído do processo educativo, sim, mas também se o defensor público tiver a ocasião de entrar numa penitenciária, seguramente já entrou, verá que a grande maioria dos presos são presos que vêm de famílias desestruturadas, de gente que não tem oportunidade na vida, que muitos foram capturados desde cedo pelo crime organizado, não é? E que não tem grande perspectiva na vida. Eu fui defensor público também, antes da criação da Defensoria Pública em São Paulo. Eu era procurador do Estado e eu fazia questão de visitar os presos lá na penitenciária, no Carandiru. É uma barbaridade. Eu entrava em
nas carcerárias de delegacia de polícia, atrás, junto com o oficial de justiça, para cumprir a ordem de habeas corpus. E aí se vê que essas considerações feitas pelo ilustre defensor público federal e pelo senhor também, são considerações que dizem respeito a uma estrutura social brasileira marcada pela iniquidade, pela injustiça e todos esses traços que os senhores apontaram com muita clareza, com muita justiça nas suas intervenções. Agora, isso diz respeito ao conjunto da população brasileira. Nós não podemos dizer, olha, não teve oportunidade de estudar, vai para a rua. Não teve, passou por uma infância difícil, uma família desestruturada, vai para a rua. Não dá. Assim como o juiz não pode dizer, olha, a cadeia está lotada, não posso mandar prender, vai para a rua. Agora, é verdade também que muitos presos, estão nas cadeias, não deveriam estar. Não deveriam estar. A dificuldade de se adotar um sistema de monitoramento eletrônico que nós começamos em São Paulo, a duríssimas penas, está engatinhando apenas. Há um número muito grande e excessivo de presos provisórios. Os juízes relutam em aplicar penas alternativas à pena de prisão por falta de estrutura de acompanhamento do cumprimento dessas penas. É verdade isso, né? Agora, mais uma vez, são questões que afetam o conjunto do sistema carcerário. Não teremos condições de ter um estabelecimento penal especializado, diz o defensor público federal. Ora, os presídios de mulheres, até pouco tempo, não sei se existem, quantos presídios de mulheres existem no Brasil? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Não é? E a Constituição, no entanto, assegura às mulheres direito de cuidar dos seus filhos no período de amamentação. Seria preciso ter estabelecimento especializado para a mulher. E, no entanto, nós não temos. Nós não temos. Não é? Então, vamos agora vamos apagar da Constituição o inciso que trata das mulheres recolhidas às penitenciárias? Não. O que nós temos que fazer é tensionar o sistema para frente, para melhorar. Não é? Essa limitação de não ter estabelecimento especializado também pode ser oposta à ideia do prolongamento do sistema do tempo de internação, que hoje hoje pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é do máximo de 3 anos transcorrido, e quando o adolescente chega, e quando o adulto chega aos 21 anos, ele é imediatamente colocado em liberdade. Agora, imagine se nós vamos esticar esse tempo para 8 anos, digamos assim. Um adolescente comete um crime que merece internação, nos termos do ECA, porque não são todos os atos infracionais que devem ser punidos com internação, deve ficar 8 anos, digamos assim, internado. Ele ficaria até os 25 anos privado de liberdade. Aonde que ele vai cumprir esse lapso de tempo de pena que vai além dos 18 anos, ou além dos 21? Teria que ter estabelecimento especializado. Não é isso? Então, essa objeção vale também para aqueles que propõem, ao invés da mudança da Constituição, aumentar o tempo de internação. E, seguramente, uma boa parte das entidades, em nome das quais o doutor Diego Vale de Medeiros falou, seguramente essas entidades vão promover uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que teria, porventura, aumentado o tempo de internação, dizendo que, sob a alegação de que isso é uma forma de contornar a vedação constitucional do artigo 226. Não acredito que seja a cláusula pétrea. E essa ideia da cláusula pétrea é de uma criatividade muito além daquilo que a própria Constituição permite. Porque a Constituição ela não foi silente em relação às limitações impostas ao legislador ordinário quando trata da questão penal, da questão de execução penal e do processo penal. Nós temos 13 incisos no artigo 5º que tratam do tema. Artigo 5º que trata de direitos e garantias individuais. Né? Então, se a Constituição quisesse, se o Constituinte quisesse dar a esta cláusula o caráter de imutabilidade, teria colocado no artigo 5º. A topografia constitucional tem um valor no exame, na interpretação da Constituição. O que eu acredito que é, sim,
atende sim a uma exigência da dignidade da pessoa humana, é um estabelecimento pela Constituição de um limite mínimo para a imputabilidade penal, de um patamar mínimo. Agora, não creio que seja necessariamente esse patamar dos 18 anos. Poderia, em determinados casos e circunstâncias, como é, e nesse sentido vai a minha proposta de emenda constitucional, reduzi-la para 16 anos. O que eu acho, são poucos casos, melhor ainda, as suas estatísticas, o eminente defensor público federal, mostram que o problema não é tão grande assim, que é um problema de dimensões relativamente reduzidas. Essa, da criminalidade violenta, do crime violento, cruel, cometido por adolescentes que têm plenas condições de discernir sobre o caráter, digamos, lesivo, o caráter antijurídico do seu ato, não é? Porque é disso que se trata. Crimes hediondos praticados por pessoas que têm condições de avaliar o que está fazendo, né? Então, o número é reduzido. Melhor ainda, bom que seja assim. Agora, não pode ficar sem resposta, sabe? Eu não quero me referir a casos da atualidade, mas ainda ontem os jornais noticiam uma jovem que estrangulou a própria mãe e, na companhia do pai, tocou fogo no cadáver da mãe. Não dá para ficar sem uma resposta capaz de gerar, pelo menos, uma intimidação para tentar coibir esse tipo de comportamento. Eu acho isso. Quer dizer, é um caso, são medidas excepcionais para casos excepcionais, mas que não pode deixar de ser tomada. Muito obrigado. Agradeço, senador Aloysio.